Palavra de Deus, eu quero orar com os irmãos. Santo Deus, graças eu te rendo pelo teu amor, pelo zelo do Senhor com a tua obra, pelo zelo do Senhor com os teus servos, os teus filhos, para comigo, com a minha família, com a equipe, ó Deus, que junto tem servido ao Senhor em missão no Quilombo. Graças rendo ao Senhor pela tua noiva, Pai, pelo cuidado dela para conosco no campo missionário, indo até nós, orando por nós, falando com o Senhor a nosso respeito, e assim também, ó Deus, colaborando, ó Deus, de maneira diversas, para que a boa notícia chegue àqueles que pouco ou nada têm, ó Deus, da tua palavra. Deus, estamos diante do Senhor agora, faremos a leitura da tua palavra e a exposição dela. Peça ao Senhor, ó Deus, que aquilo que o Senhor me iluminou possa ser transmitido à tua igreja, e a tua igreja, Deus, possa ser edificada através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Meus irmãos, então, durante esse final de semana, o Diácono Manuel, já aí em missão também conosco, pode trazer para os irmãos informações importantes a respeito ali do relacionamento de Jesus com a mulher samaritana. Então, pode ser notado pelos irmãos que Jesus Cristo, ele entra naquele ambiente conflituoso e ali ele desenvolve um relacionamento com aquela mulher em uma missão transcultural de oposição ao Evangelho, de oposição aos judeus, o desentendimento que havia entre os judeus e os samaritanos, e Manuel trouxe essa abordagem daquele envolvimento de Jesus naquele campo missionário, da conscientização daquela mulher quanto ao pecado que ela cometia, e o que nós vemos no final daquele texto exposto pelo Manuel é o avivamento daquela mulher. E aqui a conferência está sendo a respeito de avivamento e missões. Aquela mulher, então, que estava morta nos delitos e pecados dela, ela recebeu vida através da água da vida, através de Cristo, e esse avivamento na vida daquela mulher parecia-se como um fogo que começou a se alastrar, no sentido de que ela não conseguiu reter a notícia que ela teve, o conhecimento que ela teve a respeito de Jesus. Ela ficou tão avivada, ela se sentiu tão necessitada de avançar com aquela notícia, que para uma mulher que estava procurando ir buscar água às escondidas, em um momento em que as pessoas não estavam indo, depois que ela conhece Jesus Cristo, a impressão é que ela está agora não mais com cheiro de morte por causa do pecado, mas agora ela se encontra exalando um bom perfume de Cristo, a ponto de que para onde ela vai, esse aroma, ele é passado para as pessoas, e quando ela chega até a cidade, ela fala com os homens que ali se encontram, com as pessoas que ali se encontram a respeito de Jesus, do que ele sabia a respeito dela, e ela então, através de ser avivada pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, ela leva essa palavra àquelas pessoas, e aquelas pessoas vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e aí também aquelas pessoas passam a ser avivadas. Pessoas que antes estavam mortas, agora estão vivas em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que ainda precisam do avivamento. Há muitas pessoas que ainda estão mortas nos seus delitos de pecado. A Rafaela hoje pela manhã, ela apontou também a respeito de nós, seres humanos, somos como pó, falou também a respeito do conhecimento de Deus, quanto àqueles que vão ser avivados, quanto àqueles que vão ter vida, e a ação executória de fazer a pessoa ter vida, ela vem do próprio Deus, que já determinou quem vai receber o Senhor Jesus Cristo, quem vai confessá-lo e quem vai passar a ter uma vida, e uma vida em abundância. Nós pudemos observar hoje pela manhã essa
essa definição de Deus, esse conhecimento de Deus, essa escolha de Deus, quanto àqueles que passarão a ter uma vida, um avivamento e uma vida em abundância, para o louvor dEle, para a glória dEle. E nós podemos também observar quanto a isso, e a nossa limitação como seres humanos, no que compete a nós. E agora à noite eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito do avivamento do Espírito Santo, e a missão da igreja, o avivamento do Espírito Santo e a missão da igreja. Quem produz o avivamento é o Espírito Santo. Já há esse entendimento por parte dos estudiosos da Sagrada Escritura, de que o avivamento ele ocorre de cima para baixo, ele não é de baixo, né, para frente, para um lado ou para o outro, ele é de cima para baixo, ele vem de Deus. O avivamento ele vem de Deus, o avivamento é obra do Espírito Santo. Então por isso esse tema, o avivamento do Espírito Santo e a missão da igreja, ou seja, não que a igreja vai executar o avivamento, mas o Espírito Santo de Deus, ele resolve usar a sua igreja, a sua vivência, na sua ação sobre o povo. Pelo menos nesse texto bíblico que eu compartilharei com os irmãos, nós vamos poder notar o relacionamento de Deus com o homem, ou seja, o relacionamento do Criador da terra, o Criador do pó da terra. Nós vamos ver o relacionamento de Deus com o homem, e nesse relacionamento, o Deus então resolve fazer com que pessoas que estavam mortas passem a ter vida, e vida em abundância. Pessoas que estavam mortas aqui, me refiro nos seus delitos, nos seus pecados, e passam então a ter vida, e vida em abundância, quebrantamento. Então, o avivamento do Espírito Santo e a missão da igreja, ou pontuaremos características, né, do que ocorreu, do que aconteceu. Para não fazer uma leitura repetida, eu irei lendo e ao mesmo tempo tecendo alguns comentários a respeito daquilo que o Senhor tem nos iluminado na sua palavra aqui em Atos capítulo 2. Mesmo assentado, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. O que é que nós podemos observar na palavra de Deus aqui, lida desse primeiro momento? Nós podemos observar que nesse avivamento que o Espírito Santo faz no meio daquele povo, ou naquele povo, nós podemos notar que a igreja estava em comunhão, em adoração a Deus. A igreja precisa estar em comunhão, em adoração a Deus. Se você puder e quiser anotar, anota, né, e observa que no avivamento a igreja se encontrava em comunhão e adoração a Deus. Isso significa que se a igreja não estiver em comunhão, não estiver em adoração, não vai haver um avivamento? Se Deus quiser, Ele faz. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o que nós podemos entender aqui é que a nossa missão como igreja, diante de Deus, é estarmos em comunhão. Se porventura, trazendo a palavra de Deus essa noite, há alguém aqui presencialmente ou virtualmente escutando e está em falta de comunhão com a igreja, é necessário que você reveja quanto a isso e que você esteja em comunhão com o povo de Deus. O povo de Deus precisa estar em comunhão, e essa comunhão, ela precisa estar
vinculada à adoração a Deus. Deus, ele é adorado, Deus, ele é exaltado, Deus, ele se satisfaz na comunhão do seu povo, na adoração do seu povo. Não que Deus precise de algo para se satisfazer, não, mas ele resolveu, e ele gosta de se satisfazer na comunhão do seu povo, na adoração da sua igreja. Então nós podemos notar que no avivamento do Espírito Santo, na missão da igreja, a igreja precisa estar em comunhão e adoração. Cumprido então o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eu vou ser crente do meu jeito, eu vou ser crente do meu cantinho. Para com isso, para com isso. Não é esse o objetivo, do Evangelho, fazer com que membros do corpo de Cristo estejam mutilados, um em cada lado, não. O Evangelho é para que o povo, os membros do corpo de Cristo estejam conectados, juntos, envolvidos, e esse envolvimento, obviamente, em adoração a Deus. O povo estava reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu, e nós podemos notar então a ação externa, a ação de Deus, a ação de cima para baixo, sobre o povo de Deus, naquele ajuntamento. O povo aqui, eles não estavam, vamos fazer um retiro específico para avivamento. Não era nesse sentido. O povo estava na casa, cultuando na casa. O texto aponta aqui que era num ambiente comum, num ambiente simples, num ambiente, mas que havia adoração, que havia comunhão. Diz o texto que, no versículo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O povo aqui não estava de joelho, pelo que o texto aponta, o povo aqui não estava em pé, o povo aqui não estava andando para um lado e para o outro, o povo estava assentado. Vamos nos colocar de joelho para que haja o avivamento. Vamos nos colocar de pé para que haja o avivamento. Vamos pular para que haja o avivamento. Pelo menos aqui o que nós temos notado, que não eram coisas como essa que promoveu ali vida em novas pessoas, o avivamento naquela ocasião, e nós vamos observar isso acontecendo um pouco mais à frente. O povo estava em comunhão, o povo estava assentado, o povo estava em adoração a Deus, o povo estava alegre no Senhor. Então não precisa uma estratégia humana para que ocorra o avivamento, mas é importante que a igreja esteja em comunhão, esteja junto, seja aqui no templo, seja de casa em casa, na simplicidade do envolvimento. E aparecendo então distribuída a língua entre eles como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram então cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós podemos então notar, meus irmãos, o preenchimento total, o envolvimento total do Espírito Santo na vida daqueles que ali estavam. E esse desejo nós podemos ter, esse desejo nós devemos ter. Que desejo? Senhor, me envolva com o Teu Espírito, faça com que o Teu Santo Espírito me envolva de tal forma, para que não haja espaço para nada além dessa presença Sua em mim, desse preenchimento completo. E nós sabemos que o ser humano, ele tem vazios dentro do seu coração, vazios dentro da sua mente. O ser humano, ele tem. E para que o ser humano esteja completo, para que o ser humano esteja cheio, ele precisa do envolvimento do Espírito Santo em si. Nós notamos então o preenchimento total, do envolvimento total do Espírito Santo na vida do povo que ali estava congregando, que estava reunidos em adoração a Deus. Nós observamos também, meus irmãos, olha, o versículo segue dizendo que, estavam habitando em Jerusalém, versículo 5, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E nós, então, temos observado que mundo afora, há pessoas que têm vindo para o Brasil, de vários lugares, há pessoas de várias nações que estão se encontrando,
seja por questões políticas dos seus países, mas o que nós temos notado no mundo é que está começando a haver conexão de nações, ajuntamento de pessoas de todos os povos em determinadas regiões. Isso tem acontecido por motivos diversos. E nós observamos que aqui, nesse caso, estavam habitando ali em Jerusalém judeus, homens piedosos, pessoas vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíram a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar em sua própria língua. Nós observamos que nesse avivamento coletivo que vai ocorrer aqui no texto, um pouco mais à frente, Deus resolveu ajuntar povos de várias nações na mesma região, para fazer aquilo então que ele pretendia, para a ação dele sobre a vida daquelas pessoas. O texto aponta então que foram pessoas atraídas pelo Espírito Santo para poder ver o que estava acontecendo naquele ajuntamento. Versículo 6 diz então: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falando na sua própria língua. Imagine então a igreja reunida na casa, num ambiente simples, e de repente os vizinhos, os que estão ali no entorno, começam a chegar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele grupo de crentes que estavam reunidos, estavam sendo cheios do Espírito Santo, a ponto que as pessoas que estavam no entorno notaram aquela ação sobrenatural e para ali foram. Quanto ao nosso papel como igreja, em comunhão, reunindo, congregando, em adoração, e Deus fazendo a sua obra, o seu fluir, o seu agir, conforme Ele quer. E Deus então fez com que pessoas de várias nações estivessem naquela região e para ali fossem. E eles ouviram falar na sua própria língua. Então, nós notamos aqui que o Espírito Santo, ele tem interesse que o seu povo, os crentes, fale na língua do povo, para que eles entendam o mover de Deus, o agir de Deus, o que Deus está fazendo. Isso significa, irmãos, que eu e você, os missionários em geral, nós precisamos aprender, obviamente, vindo de Deus, a falar a língua do povo. Por incrível que pareça, em Conceição da Barra, nós estamos ali com 3 missionários, mineira, paulistana, e elas já notaram que precisam aprender a falar a língua do povo. A Mislane de vez em quando chama a minha atenção: Renato, você precisa falar a língua do povo. Eu não estou me referindo aqui no caso, aqui o texto sobre a questão do idioma, mas o modo de falar das pessoas, os irmãos aí que trabalham, que servem junto aos povos minoritários e outros, mas sabem disso, o cowboy, a língua, eu falar com o cowboy lá, eles falam lá uma linguagem, que eu acho que eu creio que eles devem conseguir se comunicar de tal forma que eu não entendo nada. Mas o que nós vemos, irmãos, é que Deus, ele faz com que o seu povo aprenda e fale a língua do povo, porque Deus está interessado que o povo o conheça. Ei, as pessoas precisam conhecer o Deus que você serve, e é importante que você saiba falar a língua do povo, para que eles possam ter esse entendimento, esse conhecimento. O versículo 7 diz que eles estavam então atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígio, da Panfilha, do Egito. Olha que lindo, do Egito. Irmãos,
A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, palavra de Deus, e eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, do Egito. Está percorrendo no Brasil uma mentira, que tem se passado como verdade, de que a religião africana é o candomblé e a umbanda. E aqui nós estamos observando que naquela ação do Espírito Santo, naquele momento de avivamento, os egípcios, os africanos, eles ouviram a palavra de Deus. Antes do Evangelho chegar na Europa, já havia chegado na África, em países africanos. A mentira que tem sido anunciada é que os europeus levaram o Evangelho para a África. E na verdade, o Evangelho chegou na Europa, depois de ter passado primeiro pela África. Só que essa mentira está sendo tão constante na nossa nação, que as pessoas estão fazendo que isso passe como verdade. E o que nós sabemos é que a predominância de pessoas dessas religiões são predominantes brancos, não pretos, não descendentes de africanos. Então, pessoas de religião, de predominância branca, estão tentando impor aos descendentes de africano uma religião que necessariamente não é de fato raiz do povo africano. Estão fazendo um recorte de uma informação e tentando impor esse recorte como uma informação total. Talvez para você essa informação não possa, entre aspas, ter muito interesse, mas para nós é muito necessário, porque nós estamos servindo a Deus no meio de um povo que está sendo, de certa forma, está tendo entre eles grupos tentando os enganar. E aqui nós observamos na palavra de Deus que naquele ato ali, através da igreja primitiva, egípcios, povo africano, estavam naquela região quando a ação do Espírito Santo na vida do seu povo, da sua igreja, fez com que eles também conhecessem o Evangelho. E ali então estavam egípcios, africanos, da região da Líbia, nas imediações de Cirene, e nós temos a informação também do Cirineu, que foi ordenado a ajudar a Jesus Cristo a carregar a cruz no momento da crucificação. E notamos ali então um africano presente na história. Nós notamos também a respeito de Filipe, quando a carruagem da rainha estava passando e ali um africano naquela carruagem, a serviço daquela rainha, lendo a Sagrada Escritura, não estava entendendo nada. E aí Filipe pergunta: está entendendo aí o que está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe explica para o africano, e o africano então continua a sua viagem, e o Evangelho chega até a África, antes de chegar na Europa. Então, a raiz religiosa na África, ela é muito mais cristã do que qualquer outra religião nesse aspecto. E nós precisamos orar para que haja esse conhecimento e esse entendimento por parte do povo quilombola que está aqui em nossa nação e também em outros países, porque estão tentando fazer no Brasil um cinturão. Há projetos já na nossa nação de se fazer um cinturão para tentar impedir que eles conheçam essa verdade. Há pessoas que já estão batendo na mesa, dizendo que deve ser acionado, Polícia Federal, Ministério Público, os outros órgãos, para tentar impedir que a verdade chegue até eles. Isso, meus irmãos, é uma forma de escravizar o povo da religiosidade, da religião a qual elas têm a liberdade de ser e de conhecer a verdade de que os seus ancestrais, muitos deles, fizeram parte do cristianismo. Mas isso está sendo vetado ao povo aqui no Brasil, está sendo especulado essa tentativa, e às vezes o próprio povo tenta
causar esse impedimento de que o seu familiar conheça essa verdade e passe a seguir ao Senhor Jesus Cristo, ao cristianismo. Observado então, meus irmãos, a partir do versículo 11, que tanto judeus como prosélito, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós já vimos a igreja em comunhão, nós já vimos a ação de Deus fazendo com que o povo se concentre em determinada região. Nós já vimos aqui, pessoas de várias as nações vendo o agir de Deus, o mover de Deus através do Espírito Santo. Nós então podemos notar também que as pessoas, elas ficaram maravilhadas por ouvir estrangeiros falando na sua própria língua as grandezas de Deus. Ei, irmão, eu não sei o que você tem feito no dia a dia, mas no dia a dia nós precisamos falar da grandeza de Deus. Eu confesso que às vezes há pessoas que creem em Deus, crente, na provisão de Deus, no socorro de Deus, mas que às vezes fica mais murmurando, reclamando, do que expressando as maravilhas de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque ao invés de estarmos dando um bom testemunho, dependendo da sua comunicação com a sociedade, com o povo aonde você está inserido, ao invés de você estar dando um bom testemunho, pode acontecer que você está fazendo ao contrário. Ao invés de você estar prestando um bom serviço a Deus, pode ser que você esteja prestando um mau serviço, porque pode ser que você está vendo só desgraça, só miséria, só problema, e as pessoas ouvindo de você, de quem serve ao Deus Todo-Poderoso, um Deus de maravilha. Já pensou, irmãos? Que negócio esquisito. Nós precisamos ver como é que está a nossa linguagem, a nossa comunicação com as pessoas no nosso dia a dia, com as pessoas a qual tem vindo ao nosso encontro. As pessoas têm vindo ao nosso encontro, o importante se faz de expressarmos para elas as maravilhas de Deus, e as pessoas estavam se aproximando ali do povo de Deus reunido e ouvindo das maravilhas de Deus, entre os estrangeiros, entre as pessoas de outras línguas. No avivamento, irmãos, a predominância no falar é sobre Deus e a sua grandeza. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre a sua grandeza. No avivamento, o que eu e você precisamos estar fazendo é falando das grandezas de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele fez na sua vida, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele prometeu e fará na sua vida, quem é Deus. Nós precisamos estar fazendo isso. Nós precisamos ser encontrados pelo Espírito Santo assim. Algumas pessoas estavam com dúvidas. A sociedade, a comunidade ali daquela região, pelo que estava acontecendo com o povo de Deus reunido, as pessoas estavam em dúvida. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu já escutei. Eu não sei o que crente tanto faz na igreja. Eu não sei o que esse povo tanto faz, que parece que não tem o que fazer, que de manhã vai ali para aquele local, de noite volta também para aquele local. Não sei o que esse povo tanto faz. Às vezes as pessoas fazem isso até como zombaria. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Né? Tem. Ali o que acontece? O povo de Deus estava reunido e o povo se zombando, na dúvida, zombaria, má interpretação do que estava acontecendo. Agora, irmãos, se nós saímos da nossa casa, vimos para a igreja, voltávamos para a nossa casa, vimos para a igreja, voltávamos para a nossa casa, vimos para a igreja, vimos para o trabalho, para a escola, se nós não falarmos para as pessoas o que está acontecendo, não adianta a gente querer que elas adivinhem. Nós precisamos falar para elas o porquê nós congregamos, o porquê nós reunimos, e qual o objetivo, qual o propósito. E no avivamento ali que ocorreu, essas coisas aconteceram, as pessoas ficaram na dúvida, mesmo sendo atraídas para ali, e puderam ouvir. O que quer dizer isto? Aquela ação do Espírito Santo
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, não sabem o que fazem, não sabem o que é da vida. Observa a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Nós observamos no avivamento as ações do Espírito Santo, e nós notamos também a missão, o envolvimento da igreja, do povo de Deus. E no versículo 14 o que nós podemos notar é que a liderança, os discípulos, os 11, os chamados por Deus para poder dar continuidade ao avanço da sua mensagem do Evangelho. O texto aqui no versículo 14 diz que então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos. No versículo 14 nós podemos notar novamente a unidade do povo de Deus, dos discípulos de Deus, da liderança que o Senhor Jesus Cristo tinha se preparado. Eles se colocaram de pé, eles se colocaram de prontidão para trazer ao povo esclarecimento a respeito das ações do Espírito Santo. É possível que em Nova Brasília há pessoas que não têm noção do que o Espírito Santo está fazendo. É possível. É possível que em Nova Brasília as pessoas não saibam o que o Espírito Santo fez de sua vida. É possível. Para que elas saibam, se faz necessário que você se levante, que você diga, que você explique para elas. Naquela ocasião, então, Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, ele advertiu-os, nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Pedro, ele chega para aquelas pessoas e fala assim: olha, presta atenção no que eu vou dizer a você. Ei, meu irmão, a quantas pessoas você tem pedido atenção para você falar para ela das ações de Deus? Nós precisamos chamar as pessoas à atenção para que elas escutem através de nós o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade. Você precisa fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com as pessoas, mas você precisa chamar as pessoas à atenção para ouvir o que você tem a dizer e a dizer a respeito de Deus. E Pedro então faz isso e diz: tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que então que Pedro faz, que os discípulos fazem? Ele pede às pessoas para que tenham atenção no que eles vão dizer, e o que eles dizem é exatamente o que está escrito na Sagrada Escritura. No avivamento, irmãos, o que acontece não é o missionário, não é o crente falando o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, mas nós precisamos falar o que Deus está dizendo, e o que Deus está dizendo está registrado na Sagrada Escritura, foi profetizado, está registrado, e qualquer profecia que não esteja registrado na Sagrada Escritura, já que está registrado que é maldita. Olha, para que haja o avivamento, vai ter que vir todo mundo de branco. Olha, para que haja o avivamento, vamos precisar colocar um portal ali, todo mundo vai ter que entrar fazendo assim. Não existe mandimba, não existe secretismos a ser feito para que o avivamento seja promovido. O que eu e você temos como responsabilidade de fazer é tão somente pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, para que pessoas que hoje se encontram mortas possam ter vida, e sim ter vida em abundância. Observando então um pouco mais, no versículo 17 diz isso: que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão, vossos velhos
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, servos, servas, homens, mulheres, ei, mulheres, fale da palavra de Deus. Homem, fale da palavra de Deus. Servo, fale da palavra de Deus. Serva, fale da palavra de Deus. E nós observamos que diante dos acontecimentos profetizado, Joel aqui vem por 2 vezes, repete a palavra profetizarão, profetizarão. A ênfase aqui está em profetizar, em profetizar. A ênfase está em pregar a palavra, a ênfase está em dizer o que Deus diz. A ênfase está em falar o que Deus diz. E o que Deus diz está registrado na sua santa palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a sua palavra e expor a sua palavra. Versículo 19: mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia. Há pessoas que não sabem a respeito desse episódio da história, quanto à chegada de Cristo, a vinda de Cristo a esse mundo. Já foi exposto aqui pelos irmãos anteriormente. Há pessoas no estado do Espírito Santo que não têm um conhecimento sobre o dia de Jesus voltar. Há pessoas que não têm esse conhecimento e precisam conhecer. Diz a palavra de Deus no versículo de número 21: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, invocarão aqueles que não ouviram? É necessário que eles ouçam, é necessário que eles escutem, é necessário que as pessoas escutem a respeito de Deus. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, verso 22, atendeis a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelos determinados desígnios de presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mão de ímpios, iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque era a respeito deles, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Qual é o ponto aqui que nós precisamos observar atentamente? A igreja reunida, o Espírito Santo de Deus fazendo o seu trabalho, operando, o povo de Deus dizendo: opa, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. E aí Pedro começa a expor a palavra de Deus. E aqui nós podemos notar do versículo 22 até o versículo 26, o que acontece? O povo de Deus aqui está testemunhando de Jesus. Meus irmãos, no avivamento e missões, é necessário que nós apresentemos Jesus. É necessário, nós precisamos fazer isso. Mas, irmão Renato, o que eu vou falar para as pessoas? Depois, se você quiser, observa atentamente do versículo 22, versículo 26. Fala isso aqui para as pessoas que estão na Sagrada Escritura. Fala para o seu vizinho, fala para o quilombola, fala para o cigano, fala para o pomerano, fala para todos aqueles a qual Deus te der a oportunidade de falar a língua deles, dizendo: olha, atender a essas palavras. Fala para eles: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, ele fez milagres, ele fez prodígios, ele fez sinais. Eu creio que ele tem feito até os dias de hoje, irmãos. Ele tem feito até os dias de hoje. Quem aqui já pôde ver, a minha irmã Rosimeira, eu já citei isso aqui, eu creio. Um carro passou por cima dela, parou com seus pneus em cima dela, ela ficou hospitalizada, internada há tempos. Está andando. Que maravilha, que sinal maravilhoso. Ela precisava, nossa família precisava ver isso para acreditar? Não. Mas às vezes algumas pessoas estão precisando conhecer esse Deus Todo-Poderoso que ainda opera, que faz milagre, que faz maravilhas.
ele é real, ele é vivo. Não é porque algumas instituições religiosas ficam inventando um monte de mentira e forjando sinais e maravilhas, charlatões, 171, que deveriam estar presos, na minha opinião, que tem que nos calar quanto às coisas que Deus fez, que Deus faz e vai continuar fazendo. Ele faz, ele opera maravilhas. E nós observamos então que Pedro, ele começa a dizer isso para o povo. O próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, versículo 22 aponta, versículo 23 diz assim, sendo ele entregue. E aí começa a dizer, olha, Jesus ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa. Vós o mataste, o povo matou Jesus, o povo crucificou Jesus por causa do pecado do povo, por causa das mãos iníquas do povo. Porém, o Jesus que nós servimos, ele não ficou morto, ele quebrou os grilhões da morte, ele está vivo. Nós precisamos levar essa notícia para as pessoas. Pessoas ainda não sabem a respeito dessa verdade bíblica. Meus irmãos, o versículo de número 26, quando o povo, lembrando, o povo que ainda não conhecera Cristo, aquela ação do Espírito Santo na vida da igreja em comunhão, versículo 26 diz assim, por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, testemunhando a respeito de Davi, o testemunho que Davi dera, por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Nós precisamos falar para as pessoas de irmãos nossos que já não estão mais entre nós, mas que se alegraram no Senhor, que o coração exultou a Deus e que a sua carne repousa na esperança em Cristo. Meus irmãos, há pessoas que não têm esperança do que vai acontecer depois que elas morrerem. Há pessoas que não têm. E há pessoas que têm uma esperança mentirosa. Há pessoas que estão caminhando para uma morte sem Cristo, acreditando que depois que morrer vão descansar. Meu querido visitante, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo pelas redes, se você acredita que quando você morrer, se você morrer sem Cristo, você vai descansar, eu preciso te informar que isso não é verdade. Todo aquele que morrer sem Cristo vai sofrer eternamente por causa de si mesmo, por causa da sua própria vida em pecado, por causa de não ter se arrependido, por causa de não ter sido avivado, por causa de não ter tido uma nova vida com Cristo. Se você quer viver eternamente e de fato descansar e ter a esperança enquanto aqui vive, de que vai estar bem, as pessoas até, desculpa irmãos, mas infelizmente tem crente que mente em funeral. Tem crente que mente em funeral, tem crente que passa na beira do caixão e fala assim, nossa, pelo menos descansou, né? Descansou o quê, irmão? Se morrer sem Jesus não vai descansar nada não. Se morrer sem Jesus não vai descansar. Vai sofrer angústias eternas. E há pessoas que estão morrendo sem saber disso. Para que essas pessoas tenham verdadeiramente uma vida em abundância, tanto agora como depois, elas precisam conhecer a verdade. Elas precisam saber a respeito disso. E nós observamos então que, quando citado a respeito de Davi, olha, ele se alegrou o coração, ele com a sua língua exultou a Deus, ele glorificou a Deus, além disso, a sua própria carne em esperança repousará. Eu quero dar um salto aqui do texto, meus irmãos, para o versículo de número 37 e encerrar com os irmãos.
Mas quando você pega do versículo 22, você vai até o versículo 36, você vai notando que o versículo 32, a respeito de Jesus, assim, ó, a esse Jesus Deus ressuscitou, a esse Jesus Deus ressuscitou. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Há pessoas no Brasil que não sabem que Jesus é Deus. Então nós precisamos informar para as pessoas que Jesus é Deus. Há pessoas que têm acreditado que a água é Deus, que o sol é Deus, que a lua é Deus, que a estrela é Deus, que o vento é Deus, que a mata é Deus. No Brasil. E há pessoas que no Brasil têm tido essa crença e tem sido imposta a elas que outros não podem dizer a verdade. Que qual é a verdade? Que Jesus é Deus. Jesus é Deus. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E nós precisamos testemunhar desse fato. Os discípulos aqui, eles tinham presenciado em tempo real a morte e ressurreição de Cristo. E nós sabemos, pela palavra que nos é pregada, pelo conhecimento bíblico que o próprio Deus revelou a nós, pelas evidências históricas, de que Jesus não ficou morto, ainda que tentaram subordinar os soldados para dizer, não fala que ele ressuscitou não colou. A mentira que tentaram pregar, que Jesus não havia ressuscitado, não colou. Roubaram o corpo dele, não colou. A verdadeira notícia se espalhou, e nós brasileiros ficamos sabendo também da verdade. Já existia fake news naquela época de Jesus, notícias falsas. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e aí os servidores dos políticos estavam sendo usados para mentir para a população. Hoje no Brasil isso já está acontecendo. Servidores de políticos brasileiros já estão servindo para tentar impedir que a verdade seja pregada, seja anunciada, seja falada. E nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Aquele Jesus que tentaram camuflar a verdade, ocultar a verdade ela não ficou presa. A verdade, ela vazou a tal ponto que chegou até nós brasileiros e em várias outras regiões do mundo, que Jesus que tinha morrido por nós, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele continua governando, ele é rei, ele é soberano. Eu e você, meus irmãos, nós fazemos parte de um reino na qual Cristo é o rei, e Cristo não é um rei morto. Ele é um rei que está vivo e governa e reina, e nós o seguimos. E há outros de seus filhos que ainda não têm seguido porque acham que ele não existe, ou que ele está morto, ou que não há alguém que reina soberanamente, com poder, com justiça, e que deve ser seguido e adorado. Para concluir, meus irmãos, observa o que diz os versículos de número 37 em diante. Ouvindo ele essas coisas o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Então, avivamento e missões, povo de Deus reunido, congregando em adoração, o Espírito Santo agindo, o povo de Deus se posicionando, pregando a Sagrada Escritura, pregando a palavra de Deus. Olha o que acontece, versículo 37. Pessoas que antes estavam mortas nos seus delitos e pecado, olha o que acontece. Ouvindo eles essas coisas o quê? O testemunho a respeito de Jesus Cristo. Ouvindo ele essas coisas o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração. Eles se arrependeram da maneira que estavam vivendo. Eles se arrependeram
por ter debochado, expressado, eles estão embriagados, eles se arrependeram, porque conheceram a verdade, compungindo-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eu não sei se já aconteceu com você isso. A pessoa não crente, a pessoa que ainda não serve a Jesus, chegar para você e falar assim: ô irmão, ô irmão. Aqueles homens, eles começaram a chamar o povo de Deus, eles começaram a chamar os filhos de Deus de quê? Irmãos. Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: as pessoas aí fora, as pessoas nas comunidades quilombolas, entre vários outros povos, elas também não sabem ainda o que fazer. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, há pessoas ainda a ser chamada por Deus ao arrependimento, e essas pessoas são nossos irmãos, porém elas ainda não sabem. E a minha missão e a sua missão, quanto Deus deu no serviço desse avivamento dele na vida das pessoas, é ir falar com elas. Aqui então diz o quê? Pois para vós outro é a promessa. Aqueles que estavam perguntando: que faremos, irmãos? Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, o que os discípulos fizeram? Os apóstolos fizeram? Com muitas outras palavras deu testemunho. Eu e você, meus irmãos, precisamos dar testemunho da palavra de Deus às pessoas, e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós precisamos falar para as pessoas: cuidado com quem vocês estão andando, cuidado com o que vocês estão ouvindo das pessoas, cuidado com as notícias falsas que têm se aumentado, cuidado. Na ação do avivamento daquele grupo que nós vamos ver agora, houve esta ação de Deus na vida da sua igreja, que estava reunida numa boa, em adoração a Deus, e começa então pessoas se aproximando do povo de Deus, e o povo de Deus anunciando a palavra, a verdade a elas. As pessoas então com dúvida perguntam: o que faremos? A resposta da igreja a essa geração, a qual nós estamos nela, irmãos, a resposta minha e sua a essa geração precisa ser a resposta que Pedro também deu, para que haja um avivamento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, versículo 40, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O Brasil está cada vez mais se corrompendo. Eu fiquei assustado. Eu achei, pastor Natanel, que o senhor estava dando uma notícia falsa aqui agora há pouco, quando o senhor disse que o outro país lá é o mais corrupto do mundo. Eu achava que era o Brasil. Mas é da Europa. Mas aí, meus irmãos, o que a palavra de Deus foi exortada? Salvai-vos dessa geração perversa. Cuidado com a corrupção humana, cuidado com o seu próprio pecado.
Versículo 41, meus irmãos, encerrando a mensagem desta noite, nós podemos contemplar a ação do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo, a missão da igreja e suas responsabilidades. Diz versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas arrependidas, se rendendo ao senhorio de Cristo, em adoração a Ele, tendo uma nova vida, já não mais mortos nos seus delitos e pecado, mas avivadas, mais vivas em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos use como igreja para reunir em comunhão, em adoração. Que Deus nos use como igreja a proclamar a palavra dEle, a falar a palavra dEle, a anunciar a palavra dEle, o que Deus fez, o que Cristo fez, o que Cristo tem feito, dar o testemunho das maravilhas de Deus. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, chamar as pessoas ao arrependimento, a conscientizá-la quanto do pecado delas, como também do pecado dessa geração a qual nós estamos vivendo, né? E que em nome de Jesus, na ação do Espírito Santo, na proclamação da palavra de Deus, que haja as conversões daqueles a qual são chamados por Deus para a eternidade no céu. Eu creio no avivamento, e eu creio que nós temos uma missão dada por Deus, na ação dEle, nesse avivamento, e a nossa missão é proclamar a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus, é evangelizar as pessoas, é falar das maravilhas de Deus. Meu amado visitante, meus irmãos, se vocês desejam conhecer mais as maravilhas de Deus, pergunte aos membros dessa igreja, fale: Senhor, eu quero saber mais sobre as maravilhas de Deus, porque o pregador dessa noite, ele focou muito entre o que acontece, o que vocês têm que fazer, mas eu quero saber mais. Mais importante você saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele arrancou os nossos pecados, Ele levou sobre Ele as nossas dores, nos dando a esperança de uma vida eterna, com verdadeira paz e vida em abundância. Que Deus nos ajude, em nome de